A Geraclima tem orgulho de participar de mais uma entrega de excelência. Concluímos a instalação de 12 aparelhos de ar-condicionado em um importante órgão da Prefeitura de Caçapava, levando mais conforto, eficiência e bem-estar aos ambientes públicos. Nosso time atua com profissionalismo, agilidade e atenção aos mínimos detalhes, garantindo um serviço completo, seguro e dentro dos prazos. Porque para a Geraclima, cada projeto é uma oportunidade de transformar espaços e elevar a qualidade do atendimento ao cidadão. Geraclima, climatização com responsabilidade e confiança.